Sou o Denver Félix da Prime Connect. Estou hoje aqui com a doutora Kaline Azevedo, diretora da Clínica Rio Oeste, juntamente com a doutora Paula Sauer. E, como eu começo sempre o nosso podcast, eu pergunto sempre quem é a doutora Kaline Azevedo. Olá, eu sou a Kaline Azevedo. O título doutora a gente conquista só mesmo a nível acadêmico, né? Sim, é. Mas sim, eu sou dentista e médica dentista, sou formada no Brasil e tive a sorte, né, de mudar para Portugal e começar minha carreira aqui de novo. Então, uma nova jornada se começou há quase 10 anos, que é o tempo que eu estou aqui em Portugal. Ok, yeah. Doutora Paula? Eu sou a doutora Paula Sauer, eu vim também do Brasil para cá, começando do zero, a minha vida novamente, depois de alguns anos já fazendo medicina dentária e clinicando no Rio de Janeiro. Né? Estamos cá já há 9 anos, nos conhecemos no curso da Universidade Fernando Pessoa, não é aqui que nós fizemos a equivalência de diploma. Assim como a Kaline, também reitero aqui que o título doutora é apenas acadêmico, né? E existe esse título mais por causa da profissão, que é doutora em medicina dentária, mas nós temos mestrado integrado, né, em medicina dentária aqui em Portugal. E é um prazer estar aqui com vocês e morar aqui em Portugal, tem sido maravilhoso. Ótimo. Hoje, conforme algumas enquetes que eu fiz antes dessa entrevista, as pessoas estão querendo saber como é ser dentista em Portugal. Como que começou tudo, a clínica, começou com a clínica, como é que foi essa história? Fala um pouquinho pra gente. Vou começar pela parte da validação, porque essa une, né? Une a gente. Eu já não lembro, não quero fazer muita matemática, mas já faz 8, 9 anos. 9 anos, pronto, ok. 9 anos a gente começou o processo de convalidação pela Universidade Fernando Pessoa, em Porto, e naquele sistema nós conseguimos recuperar 90% da carga horária feita no Brasil e apenas um ano e já estava feito. Claro que também tem um investimento por aí, mas isso aí a gente não fala muito. E na nossa época também foi um aporte muito grande de colegas. Eu lembro de serem 2 turmas de 40 alunos. De 45 alunos. Foi um número, assim, exorbitante. Foi, tipo assim, um achado para muitos na Europa que conseguiram Porto, Universidade Fernando Pessoa, para ter essa validação. Porque quando a gente sai com diploma valendo em toda a Europa. Né? Então, tínhamos colegas da Itália, da Alemanha, França e por aí vai. Foram para a Suíça também, alguns. Por aí vai. Aproveitando-se da língua, claro que a maioria era brasileiros. E tínhamos também libaneses. Sim, libaneses. Libaneses porque queriam clinicar na França ou na Suíça, e eles fizeram a convalidação de diploma na Fernando Pessoa também. E hoje continua essa procura? O que mudou? O que pode falar em relação? Porque, pelo que vocês estão falando, é bem interessante isso, né? Porque vieram pessoas de vários lugares. Sim. Para aproveitar uma oportunidade. Foi. Sim. Sem saber o que viria pela frente. É isso? Sim, mais ou menos. Eu fiz uma certa pesquisa antes de vir, né? Eu comecei a minha pesquisa sobre isso em 2014. Já insatisfeita de morar no Rio de Janeiro, violência urbana, enfim. E primeiro que Portugal é um país extremamente seguro e tem uma qualidade de vida a nível de segurança maravilhoso. Segundo que eu acabei sabendo de que existia essa possibilidade de fazer a equivalência de diploma, não é? E que eu poderia, então, tirando a licença como médica dentista em Portugal, também clinicar em outros países. Só que eu me apaixonei por Portugal, não é? Assim, eu não tinha nada estabelecido de me mudar, nem nada disso. Aparentemente, meu marido até queria se mudar para Lisboa, mas acabamos ficando no Porto mesmo, ficamos apaixonados. Minha filha nasceu no Porto, eu também, como a Kaline, nós terminamos o curso grávidas, e os nossos filhos nasceram cá. E também comecei a trabalhar em algumas clínicas até que
eu fiquei mais à vontade mesmo de trabalhar numa clínica que não eram franquias nem nada, que tratavam o paciente como um paciente, um utente, não é? E não como uma boca. E uma questão interessante, hoje, ser dentista no Brasil ou ser dentista em Portugal? Eu gosto mais aqui em Portugal. Vamos em 2 pontos. Porque o dentista não é só aquele profissional que tem uma clínica e exerce a sua profissão ali e o trato com o paciente. É impossível você separar o dentista clínico técnico dele como pessoa também, entendeu? Então, eu acho que o bem-estar da pessoa que exerce uma profissão que é extremamente importante, que você lida com a saúde e o bem-estar de uma outra pessoa, né? E isso não só com o médico dentista, mas como os médicos, os fisioterapeutas, ele também tem que estar bem consigo para exercer sua profissão no seu expoente, não é? Isso tem muito a ver. Isso faz uma união, então, pelo que vocês estão me dizendo, da questão de qualidade de vida juntamente com a profissão, que isso é fantástico. Mas em termos, assim, se fôssemos tirar essa questão de qualidade de vida, de segurança, que está atrelado, mas vamos ser bem focado na questão financeira. O que você tem a dizer? Vamos ser realistas nisso, né? Que também foi uma das procuras, das perguntas que eu tive do pessoal Portugal, nessa área. Mim, não é um país para ficar rico. Sim. Tá? Se fosse assim, íamos para os Estados Unidos, não é? Que paga muito mais, ou até para a Suíça e tal. Mas, para mim, para o meu modo de ser, e eu acho que o brasileiro, não é como temos os nossos ancestrais portugueses, a gente tem mais essa vibração, essa vibe do português também, somos mais descontraídos até do que os portugueses. Tá? É mais fácil você conseguir se inserir nessa cultura, não é? E ter qualidade de vida. Não sei se a Kaline pensa da mesma forma, mas... A nossa missão, quando a gente tem essa pergunta, é ingrata, né? Porque trazer uma realidade calma, lenta, devagar, é difícil para um brasileiro que está acostumado, e eu, principalmente que sou do Nordeste do Brasil. Você abre uma clínica numa rua que já tem 5 e aquilo lá flui muito rápido. O fluir aqui é mais devagar. E tem todos os seus quês além disso, né? O ter uma porta aberta hoje influi em muitos impostos, porque o Brasil aprendeu com alguém e aí Portugal ensinou muito bem. Então, tem o seu valor agregado, já tem um ritmo mais calmo por natureza e a coisa vai surgindo assim de forma mais devagar. O que acontece? A conversa da Paula entra muito no sentido de aqui eu consigo me manter. Mas nada muito além, nada de muito exageros, ou o dinheiro não vem assim tão rápido, né? A coisa simplesmente acontece. E isso, para você ter uma noção, dos nossos colegas que citamos no curso, Paula e mais poucos mais, porque não dá para preencher uma mão, ficamos em Portugal. Né? O resto estão todos aí Europa fora, que os números são conquistados aí quase 5 vezes mais, enquanto você está aqui a passo lento. Eu sou, como curiosidade, né, são as minhas 2 dentistas, porque eu trato com elas. Vamos deixar claro aqui que eu estou tendo essa satisfação, essa honra de entrevistá-las. Isso para mim está sendo muito legal, muito desafiador, né? Você falar com as suas 2 dentistas que tratam a sua boca, vamos dizer assim. E eu acompanho esses 6 anos da Clínica Rio Oeste, aqui em Braga, e eu acompanhei parte do crescimento, isso é fantástico. E eu notei também que, aí vai caminhar por uma pergunta, eu notei que existe esse turnover em relação aos profissionais lá da clínica. Isso está ligado ao que a doutora Paula falou em relação a pessoa ela começar a criar uma asa lá para fora de Portugal. Opa, eu estou aqui em Portugal, eu ganho X, se lá eu posso ganhar 3X, eu vou embora. Embora, proporcionalmente falando, a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se ganha mais, você também gasta mais, impostos e outras coisas. O que você tem a dizer sobre isso aí? É uma pergunta para as 2, fique à vontade. Tá, deixa eu só... Fala que você está mais inspirada. Então, não sei se eu estou mais inspirada, mas o que, assim, para mim, pessoalmente... essas pessoas elas foram para culturas diferentes, vão para a Bélgica, vão para Luxemburgo, e eu me sinto mais em casa em Portugal, entendeu?
tem a ver com o modo de vida português, é diferente. Então, é aquilo que eu falei antes. Eu acho que você tem que ser uma profissional que consegue desempenhar bem o seu trabalho, porque é o retorno que a gente vai ter financeiro também depende disso, não é? E eu me sinto completamente feliz em tratar aqui, em morar aqui, em criar minha filha aqui, entende? Fazer amigos aqui. Eu tenho vários amigos portugueses também, e para mim, eu estou me mudando para Braga também, né? Que eu moro, né? Tô deixando a Maia e vindo para Braga, e está sendo para mim uma satisfação imensa. Eu estou apaixonada por Braga. Já era apaixonada por Portugal, eu estou mais apaixonada ainda por Braga. É uma portuguesa. Bom, o que eu vejo é que realmente, quando você entende a maturidade que você alcança de que é uma boa vida, você vai atrelar não só números, mas condições de vida, que seja o próprio ambiente, a sociedade que você consiga se inserir. Eu, por acaso, criei o meu ambientezinho e estou muito bem. Então, quando eu vejo esses números, eu não me encanto muito, porque eu sei que são novos desafios e não sei, imigrar de novo, porque eu levaria 2 malinhas, né, que são os meus filhos. Eu tenho que pensar com muito carinho. Então, as outras pessoas, claro que não têm esse peso e têm a energia para poder estar se renovando, porque é uma renovação sempre, que abram as portas que a gente pode visitar a qualquer momento. Sim. É só o que eu falo. E eu acho que essa parte das pessoas que têm interesse de vir aqui para serem médicos dentistas ou qualquer outra coisa, tem que ter em mente é que imigrar não é fácil. Mesmo Portugal, né, e para os portugueses sendo nossos ancestrais no Brasil, imigrar não é fácil, não é? Nós imigramos, mas ficaram lá meus pais, a minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, entendeu? Tenho uma afilhada que eu amo muito, então meus pais já estão idosos, não é uma coisa fácil, tá? As coisas acontecem por lá, perdi parentes, uma tia, minha avó, então a Kaline também teve outras experiências desse mesmo tipo, nesse sentido, então não é fácil. Então a pessoa tem que ter em mente que você vai para uma cultura, né, o brasileiro principalmente, que é parecida com a sua, mas é sempre uma imigração. Então tem que estar preparado psicologicamente para isso também. Esse ponto ele é fundamental. Nós fazemos aqui diversas entrevistas, eu faço diversas entrevistas aqui no podcast, e quando alguém do outro lado da telinha nos assiste, você através do podcast, através do áudio, vem aquele pensamento: poxa, morar em Portugal é um sonho, tudo aquilo. Só que eu lembro quando eu cheguei aqui em Portugal, há 8 anos atrás, para 9, e eu cheguei com 5 malas. Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil para vir para cá. Então, é um desafio. Parentes que partem, e muitas das vezes nós não vamos ao Brasil, por uma série de questões profissionais e outras questões, e isso também mexe com o psicológico. Agora, quando nós falamos essa questão psicológica, ela também está atrelada não só à questão pessoal, mas também à questão profissional, que está tudo numa junção. Então, é bem interessante. Agora, falando um pouquinho da Clínica Rio Oeste. Você que não conhece a Clínica Rio Oeste aqui em Braga, ela fica localizada na rua Padre Armando Lira, número 76. Já fiz várias publicidades, vários trabalhos junto com a Clínica Rio Oeste, ainda não decorei o endereço. É impressionante, né? Mas vamos lá. Essa Clínica Rio Oeste chega lá. E por que eu perguntei isto? Porque como é que é a questão da procura? O brasileiro que chega em outro país, ele fica confortável de procurar aquele profissional que também é brasileiro. Às vezes eu falo, o médico é brasileiro, e às vezes passa aquela impressão de que as pessoas estão depreciando outros profissionais. E eu vejo que não é isso. Eu acredito que seja muito mais por um conforto, embora a questão da medicina dentária, vamos dizer assim, no Brasil, ela está bem avançada em relação a outros países. Então, eu gostaria de tocar nesse ponto, porque é muito importante deixarmos claro que não é uma questão de insegurança, é uma questão, obviamente, de voltada à profissão, com como a medicina dentária hoje ela é vista no mundo em relação ao Brasil. E o Brasil está bem avançado com isso, né? Eu estou enganado? Está, mas Portugal também não fica atrás. Né? Os profissionais portugueses estão muito preparados.
para encarar a medicina dentária. Inclusive, você vê pelo número de trabalhos científicos publicados. Nós tivemos professores excelentes na Universidade Fernando Pessoa, excelentes mesmo. Eu adorei ter feito curso lá, tá? E eu acho que o brasileiro procura o profissional brasileiro pelo seguinte: o brasileiro, embora nós sejamos muito parecidos, eles sejam nossos ancestrais, o problema é que o português europeu ele é mais seco. Sim, mais tá? sério. No cilitar mais sério e tal, mais formal. E o brasileiro, eu acho que ele se sente mais à vontade e mais segurança na descontração, né? Então, eu acho que também tem muito... muito ligado a isso, mas nós temos dentistas portuguesas também na clínica e que são um sucesso entre portugueses e brasileiros. Então, eu acho que tem essa primeira barreira do tratamento, e aquilo que eu acho que é o tratamento que a gente desenvolve na Rio Oeste, que é esse tratamento pessoal, e o utente não é uma boca e um dente, ele é nosso utente, nós tratamos ele, nós temos muita preocupação em deixar ele psicologicamente estável e seguro para fazer um tratamento dentário. Nós temos tratamentos lá, pacientes que tratam durante 2, 3 anos, então acaba fazendo parte da família Rio Oeste. Não é? Interessante. Não isso é muito O que você acha, Kaline? Vamos lá. Tem eu jogo a bola para você. Não, pois. Tem outro ponto que é muito importante falar. Quando o brasileiro ele procura outro dentista brasileiro, o brasileiro mais recente ele procura porque ele não entende português falando muito rápido. Ponto. Também. Mas depois ele começa a procurar aquele que ele tenha confiança. Porque o dentista brasileiro ele tem uma característica que é muito peculiar. Ele explica, ele faz você entender o que você tem que fazer. E aí eu, dentista brasileiro, digamos assim, começo a ter a sua confiança, porque aí é que está o X da questão, confiança. Então, se o meu dentista hoje é contratado na Clínica Rio Oeste, o que eu vou observar é como ele aborda os meus pacientes. Então, às vezes, perder o tempo conversando, explicando, falando sobre o assunto é o primordial para poder você entender e fazer aquilo com satisfação ou com certeza, né? Então, para mim, perfil de dentista que entra hoje, claro, que quando abri a clínica, os meus colegas brasileiros que tiveram muita dificuldade de iniciar a vida profissional aqui, a porta estava aberta e eles entraram primeiro. Mas hoje, eu observo justamente esse perfil de dentista que eu tenho hoje. Perfeito. Vamos agora entrar num assunto da questão de tratamentos. Hoje, em Portugal, tem alguma diferença dos tratamentos em relação ao Brasil? Eu digo em relação à procura. Por exemplo, no Brasil existe uma procura por uma determinada especialidade. Aqui em Portugal é diferente, é a mesma coisa? A questão dos aparelhos, né? Fala um pouquinho. A questão do acerto ortodontista, pode falar com mais propriedade juntamente também. Pode falar com mais propriedade do que eu até. Eu não entendo bem essa questão de... Para mim, dentista é tudo a mesma coisa. Desculpa a ignorância, tá? E talvez em casa aí existam pessoas assim. Então, vocês falam um pouquinho da especialidade, mais como uma curiosidade de querer saber se muda alguma coisa em relação ao Brasil, né? Eu estou fazendo esse comparativo porque vocês, como dentistas brasileiros, embora a experiência de muitos anos aqui, e fizeram uma formação aqui, podem notar essa diferença. Não, no Brasil eu tratava mais esse assunto, aqui eu trato mais esse. Como é que é isso? Com certeza. A primeira pergunta está também na mentalidade de hoje, né? Hoje você tem uma mentalidade um pouquinho mais aberta para introduzir um aparelho numa criança, que é a ortodontia interceptativa. Antigamente, ou pelo menos quando a gente chegou, e eu ouvi aulas na Fernando Pessoa, em que só se tratava ortodonticamente quando o crescimento já tinha acontecido. O que por acaso, é muito mais difícil você lidar com os erros já acontecidos. Quando você prevê e tem a capacidade de prever esses erros e intercepciona antes, aí os resultados são bem mais rápidos e certeiros, não é? Então, hoje, o corpo clínico tem 2 odontopediatras que são capazes de identificar essas malformações e, muito provavelmente, eu posso estar dizendo que o maior foco da clínica hoje está sendo crianças. Por quê? Os meus colegas ainda não, todos eles, né, atinaram para essa situação da ortodontia
Preventiva. Preventiva, interceptativa e preventiva. Exatamente. E daí eu tenho primeiro essa questão, depois a gente vai com as cases maiores, né? Porque o meu paciente, eu vou falar português, russo, porque tem várias comunidades aqui. Braga, por acaso, está uma grande comunidade. O meu sócio, inclusive, ele é casado com uma russa. Um abraço ao meu sócio, Pedro, e ele faz parte aí da comunidade russa, que não é pequena, né? Eu fiquei sabendo aí que é uma comunidade bem interessante. Ele falou, não, que eu participo da... Eu falei, pô, tem comunidade russa aqui? Eu achei interessante. É legal. Tem, sim. E aí, a procura vai muito com relação a preços, que eu sei que hoje o Portugal ele tem uma realidade, sim, cara para um brasileiro que chega aqui, mas uma realidade barata para uma pessoa que vem de uma realidade russa ou qualquer coisa assim, não há? Pronto, então o perfil do paciente vai determinar qual é o tratamento que ele vai querer, porque nós temos desde o convencional até os alinhadores invisíveis, né? Que é o... Está na moda, né? Escutou aí, alinhadores invisíveis. O que é isso? É de Marte? É de qual mundo, né? Alinhadores invisíveis. Eu estou brincando com você, mas fala um pouquinho desse alinhador invisível, que eu tive a oportunidade, eu sei o que é. Eu estou apenas brincando com vocês de casa. E aí, quem nos assiste aí, dirigindo, né, através do nosso podcast. Mas fala um pouquinho desses alinhadores, porque é algo fantástico, né? Vou tomar a vez de novo para falar, porque esse assunto é meu. Tem muita pergunta. Esse assunto é meu. Daqui a pouco eu vou atacar a doutora Paula com Ao sair do Brasil, a mentalidade que eu tinha de alinhador era só refinamento de casos, com um movimento dentário muito limitado. Só que, claro, e graças a Deus, a ciência evolui e com ela veio aí muitas soluções. Hoje a gente trata até a criança, tem os últimos congressos que nós temos assistidos é mais voltado aí para a ortodontia interceptativa, que era algo impossível fazer com um pedaço de plástico, né? Só que ele traz, junto de toda a tecnologia, ele traz um conforto maravilhoso em que você hoje, quando adulto, se depara com um procedimento necessário da ortodontia, você não quer mais se olhar no espelho e imaginar que você é um adolescente de novo, né? Então, tem esse impacto social que vem aí o alinhador para comatar qualquer coisa. E o alinhador é interessante que o pouquinho que eu entendi, vou falar de uma linguagem bem básica, ele tem vários, vamos dizer assim, desculpa a minha linguagem básica, são várias placas e ele vai entrando em conformidade conforme a evolução que tem da melhoria da movimentação dentária. Então, eu achei interessante que são fases, né? Você, no caso ali, faz um tratamento e você pode colocar até tantos aparelhos invisíveis, vamos dizer assim. Sobre essa só uma importância, e a Karine ainda vai endossar isso, não dispensa a visita ao dentista para os controles de manutenção. Isso é importante. O paciente recebe o kit das placazinhas dele numeradas, mas não dispensa ir no consultório dentário para se fazer o acompanhamento. Senão, pode alguma coisa correr mal aí, sai tudo do jeito que não deveria ser. Então, precisa sim ter um acompanhamento. E isso é uma tecnologia nova, né? Recente, não é algo tão mais antigo. ou menos nem tão recente assim, mas a cada né, a parte científica... É recente. Mais acessível é recente, mas conforme... vamos dizer, essa tecnologia, a ciência vai avançando, as investigações científicas vão avançando, nós vemos outros movimentos mais amplos, dentários e diferentes e que talvez não poderíamos fazer com um aparelho convencional. Então, é importante também estar com um dentista preparado dessa especialidade para tratar. Então, não é uma questão também apenas de estética, tem a ver com a questão de função. E o tempo? Muda o tempo desses aparelhos antigos fixos com esse invisível? Geralmente são mais rápidos. Muda e não muda. Porque o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que falar do alinhador é que você tem previsibilidade. Né? Você começa e tem, através do software, você começa a ter cada placa um movimento determinado. Então, você consegue prever como será no final. Se você não alcança aquele objetivo, ou você pausa um pouquinho ou dá continuidade. Mas... me perdi agora. Planeamento é digital. Digital e
quando você está nos alinhadores, o tempo dele, como um movimento, eu posso estar fazendo a distalização do lado, minha inclinação do outro, eu posso estar correndo com o tratamento. Mas se o seu tratamento for todo um movimento só, aquele ali vai ter o tempo do movimento. Então, tem situações que ele consegue correr, porque ele está fazendo, imagina, girando para a direita, o outro está girando para a esquerda, enquanto no convencional o autoligado não existe, só manda um comando, né, às vezes. Então, mas tem outros casos que é tão minucioso que a coisa é demorada, tem que sim. ser mais lento, depende da fisiologia do paciente. Perfeito. Então, aí, alinhadores invisíveis. Procura na internet que você vai gostar disso aí. O tratamento é individualizado. Não existe linha de montagem para qualquer tratamento dentário. Isso não é uma linha de montagem. O seu vizinho colocou o aparelho ortodôntico assim, foi tudo ótimo e maravilhoso. Você pode ter tido alguns percalços no caminho, mas o importante é o desfecho. O tratamento é individualizado, é personalizado. E, doutora Paula, algo interessante. É muito comum as pessoas fazerem uma questão de comparativo em termos de valores. Nós não vamos tratar de valores aqui. Se você tiver curiosidade, procura a Clínica Rio Oeste nas redes sociais, no site, busca que você vai achar fácil aqui em Braga. Mas a pergunta que eu faço eu mesmo já pesquisei, vou entrar num assunto delicado, e tem algumas que o preço é absurdamente mais em conta, porém eu acredito que entre justamente nisso, é na linha de montagem, né? Fazem várias plaquinhas daquela e você acha que você está fazendo um bom tratamento. Fala, nossa, ali cobra 10x, não que seja essa proporção, e aqui x. E quando você vai ver, não é bem assim, porque é o que a doutora Paula, juntamente com a doutora Kaline, deixou com muita propriedade. Essa questão de acompanhamento por um profissional, ela acredito que seja, acredito não, é imprescindível para que você tenha um resultado e não corra o risco de ter aí, pagar um valor mais em conta, mas correr o risco de ter um tratamento ruim, aí depois a gente até brinca, né? Vai levar o carro para um outro mecânico. O primeiro mecânico mexeu, aí daqui a pouco vai levar o carro para um mecânico que o outro já mexeu, ainda culpa o outro. Exatamente. É bem esse... desculpa que é a linguagem básica, porque eu não sou, sou da área de dentista. O barato que sai caro. É o barato que sai caro. Resumiu tudo. Mas acaba que não é tão barato. Exatamente. O preço divulgado tem outras taxas incluídas. E aí que tá, quando você realmente faz a pesquisa de campo, tem um valor final em mãos, aí você consegue distinguir quais são os valores, se são caros ou baratos, ou que está na média. Por norma, aqui em Portugal, você tem muito preço, não tabelado, mas uma linha de pensamento igualitário que não é tão assim distante um do outro. Eu vou entrar agora num assunto que não é porque é pouco falado, mas eu mesmo não conhecia a questão do aparelho que eu vi que vocês lá na clínica, é um aparelho não tão recente, ele já existe, da sedação, me corrija, da sedação... Óxido nitroso, esse nome bonito. É aquele gás do sorriso, do riso que a pessoa fica ali e começa a rir. Tem nos filmes americanos, né? Aquilo, qual é a Clínica Rio Oeste, ela possui esse equipamento, esse aparelho, vamos dizer assim, equipamento, sim, né? Equipamento. E que tem a sua função de uma forma, deixa as pessoas mais calmas, principalmente as crianças. Eu vou só fazer um complemento. Eu tenho alguns projetos voltados à Alteia, do transtorno do espectro autista, baseado na inteligência artificial, que vocês me acompanham como especialista nessa área, e eu vejo que é uma das funções também, né, de deixar essas crianças, esses jovens, esses adultos mais tranquilos para poder fazer o tratamento dentário. Acho que a finalidade é essa. Fala um pouquinho sobre isso aí, por favor. Por favor. Vou falar rapidinho, porque eu acho que a doutora Paula fala um pouquinho mais. O profissional tem que ter formação. Então, a doutora Kaline, que tem a formação, é a melhor pessoa para falar sobre isso. A questão da sedação consciente vem mesmo do meu próprio paciente da necessidade. Muitos são pacientes especiais, sim, que têm aquela dificuldade de concentração, aquele receio, mas temos procedimentos mais longos, em que você sabe que o paciente vai ficar ansioso, então isso já é uma indicação. Pacientes mais velhos, simplesmente só de pisar na clínica já ficam alteradas, fobias, e aquilo vem como uma solução não invasiva, e vem como uma solução ali ideal para muitos casos, né? E ela é questão de... Mas não é um anestésico, ela não tem nada a ver com essa questão da dor. As pessoas confundem sedação com anestesia. Isso. Não é? Anestesia local é uma coisa, anestesia geral é outra e sedação é outra.
Tá? A sedação com óxido nitroso vai deixar o paciente mais feliz, com um nível, sim, também, mas com um nível de consciência um pouco, vamos dizer assim, mais brando, mas ele não apaga, ele não dorme, tá? Mas gera uma anamnésia, então muito provavelmente no final do procedimento ele vai estar alerta para sair do consultório, mas não vai se lembrar o que houve no procedimento. Não dispensa anestesia local, tá? Mas como provoca esse nível de consciência um pouco mais brando, mais baixo, por exemplo, a gente tem um feedback dos pacientes fóbicos idosos, que a gente tem que tentar deixá-los mais tranquilos para os procedimentos cirúrgicos, né? Aquelas reabilitações grandes sobre implante, que eu não quero que a pressão arterial dele suba e que ele tenha um problema de ansiedade, interfira no procedimento também. O resultado é maravilhoso. E muitas mães, muitos pais, vamos dizer assim, deixam de levar seus filhos nessas condições e acabam não fazendo um tratamento porque ou desconhecem sobre esse assunto ou porque elas não levam, porque além de desconhecer, elas falam, eu vou levar meu filho, ele vai ter uma crise, vai chorar, pode machucar ele. É bem dentro desse caminho, né? Uma alternativa para não gerar nenhum trauma também nas crianças, não é? Tem criança que só de nos ver de capote branco já entra em... Então, eu acho que é uma coisa muito mais humanizadora para a criança. Realmente o resultado é maravilhoso. Falamos de 2 pontos que eu julgo importante, a questão dos alinhadores invisíveis, esse nome bonito, e falamos da sedação consciente. Agora eu vou entrar num ponto assim que eu acho interessante, né, que são aquelas perguntas mais diretas do desafio na clínica. Para a doutora Kaline, depois para a doutora Paula, qual foi o maior desafio seu na clínica em relação a um paciente? Aquele paciente que chegou lá, que você falou assim, nossa, esse caso aqui é complicado, não digo impossível, mas qual foi o maior desafio seu como profissional aqui em Portugal? Bom, acho que sempre tem aquela história que a gente lembra e nunca esquece, né? Esse aqui foi pesado, mas eu cumpri a missão, vamos dizer assim. O primeiro que me veio à mente, eu não vou pensar muito mais, foi um caso de uma jovem que estava com seu primeiro emprego finalmente. Então, nos primeiros salários dela, ela quis vir ao dentista tratar da boca. E eram várias extrações que tinham que ser feitas, então já não eram passíveis nem de tratamento. Então, ver aquela jovem linda ter toda aquela dificuldade, porque não só ela me relatou dificuldade de alimentação, de fala e dores, né? Aquele caso, para mim, foi quase 2, 3 anos de tratamento. E ainda lá vão, lá, mas eu fiquei, assim, maravilhada. Que bom que eu sou dentista, que bom que eu pude conhecer aquele caso e ajudá-la, né? Ajudá-la. Primeiro, o nosso plano de tratamento sempre é tirar a dor. Mas onde que você vai tirar se todos os 4 cantos ela tinha dor? Então, foi muito, assim, complicado, muito marcante para mim. E foi sem desistência, porque isso também foi algo que me marcou nesse caso. Do início ao fim, era uma dedicação para isso, né? E pronto, teve todo o retorno. Não só estético, como... Eu vejo uma emoção quando fala, porque marca, né? Aquela marca e fica amigos, né? Sim. É isso que eu te falo. O paciente fica descontraído, ele gosta de tratar, e nós também, nós gostamos de ver o sucesso e a felicidade, né? É uma gratificação profissional enorme. Eu sou testemunha disso, porque recentemente eu estou ainda fazendo um tratamento com a doutora Kaline com a doutora Paula agora, né? Porque vai para lá, Denver. Agora esse é o caso, é com a doutora Paula. E eu vejo, não é porque eu estou aqui que eu posso ter essa liberdade de chamar de amigas, né? É um profissional que ao longo do tempo, a doutora Kaline e a doutora Paula, a gente foi se conhecendo e vai criando aquele estreitamento. E é bacana quando você chega no local, além de ser bem acolhido, eu com a doutora Paula, ela dá uma aula. Não, que isso aqui. Eu falei, caramba, ela está falando como se eu fosse um profissional, entendesse, mas a forma como ela explica, e explicou, como a doutora Kaline também, deixa a gente realmente muito confortável. Então, eu falo por mim, eu faço assim, você em Portugal, vou fazer cálculo, poxa, lá no Brasil é bem mais em conta,
Mas vai lá no Brasil, qualquer problema tu volta no Brasil de novo. Eu falo isso porque existem pessoas que fazem esses cálculos, olha, lá vai ser mais em conta, mas qualquer problema, qualquer situação que ocorra, ela vai ter que voltar lá, vai procurar quem? Né? Não sei se estão mais em conta assim, pelo menos com os meus colegas no Rio de Janeiro e colegas que fazem uma medicina dentária, uma odontologia de excelência, eu não acho que tem uma diferença tão grande assim de valores. O que há hoje em dia, o que sempre houve lá no Brasil, é o profissional que divide, né, parcela em várias vezes, e que aqui para nós existe uma dificuldade financeira nesse sentido. Embora aqui também exista, a Clínica Rioeste não tem parceria com qualquer entidade banco ou financeira, mas existem aqui em Portugal várias financeiras e nós elaboramos um plano de tratamento, um planejamento com valores, tempo aproximado de execução e tudo. E se você leva na financeira e eles dão o crédito ao paciente ou não. Existe essa possibilidade também. Então, assim, talvez algumas pessoas não saibam disso, mas existe essa e já estamos recebendo pacientes assim, graças a Deus tem a mentalidade como dessa menina que deu importância ao seu sorriso, né, que não é só a parte estética, é a função também, não é? E que prioriza, em vez de comprar um carro financiado, não é? Da estética. Vai cuidar da função da estética de uma vez por todas, da saúde oral de uma vez por todas, não é? E aproveitando o gancho aqui, agora acredito que a doutora Kaline já falou com muita propriedade, aí ela marcou rapidinho, já foi a experiência dela. E da doutora Paula, em relação aquele paciente que marcou, o que tem a dizer? Teve algum caso assim específico? Ou vários, né? Acredito que pelo seu olhar para o céu assim, você está pensando assim, qual vou escolher? São 25 anos fazendo o que eu faço. Tá? Eu fui, durante o meu desenvolvimento, né, nos meus estudos, eu fiz várias especialidades no Brasil, né, e hoje em dia eu faço essa questão da reabilitação oral, que mexe com a prótese, com a saúde gengival, que é a periodontia, a implantodontia. Então, assim, todo paciente que eu consigo reabilitar e sai com um sorriso no rosto, não tem valor isso, tá? Gosta e por isso indica e o paciente retorna e fala, poxa, doutora, a senhora disse que a minha reabilitação oral ia ser difícil, longa e tal. Nossa, mas parece que eu comecei ontem, olha, já está aqui, muito obrigada. Não tem o que pague. A única coisa que eu acho, né, e que tem a contrapartida disso hoje em dia, e eu acho que todo profissional vive isso, não é? É que existem também aqueles pacientes que eu acho que isso tem a ver mais com a parte pessoal de cada paciente, mas que não conseguem, e isso envolve outros fatores, continuar um tratamento a longo prazo. Não é? Então, esse desafio é que me desafia mais, mas eu acho que tem a ver mais, e eu percebo isso cada vez mais, não só pelo que eu estudo, que eu leio e discuto até com profissionais da área de psicologia, como que nós, profissionais de saúde bucal, conseguimos também ajudar esses pacientes na questão psicológica, pois tratamentos mais longos e que tem cirurgias e aparelhos ortodônticos, também desgastam emocionalmente alguns pacientes, e como que esse paciente, e daí a importância do tratamento individualizado e personalizado, como é que a gente faz? Tem alguns que eu sugiro, olha, procura um profissional, nós temos também, né, conhecemos profissionais ali que não tem qualquer participação, eu digo econômica com a clínica, mas que nós conhecemos e que tem qualidade, não é? E nós referenciamos esses profissionais e tal, mas eu acho que a questão psicológica do paciente hoje em dia ainda encontra uma certa preconceito. Isso é interessante, porque eu, como trabalho com a questão da comunicação / inteligência artificial, tivemos agora, últimos dias que passou agora, eu tive aqui a satisfação, um abraço para o grande mentor e professor Marcelo Pepe,
Ele veio do Brasil, é um comunicador, uma pessoa fora de série, e fizemos um workshop na Associação Empresarial de Braga. E o assunto foi comunicação e a inteligência artificial, onde eu tive a satisfação de dar uma palestra voltada ao assunto que eu sou especialista. E eu notei claramente que a questão da comunicação, você se comunicar de uma forma adequada, da voz, da postura, tudo isso é imprescindível. Mas isso acompanha também por uma experiência que eu tive com uma determinada pessoa, que ela tinha um problema na dicção, que aquilo ali estava ligado à questão bucal. E você que nos assiste, quando falamos de comunicação, tá muito agora, né, voltada à questão das palestras, seja um palestrante internacional, está muito agora, aqui em Portugal, está muito voltado a isso, da oratória. Tá uma onda muito grande voltada a isso. E, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com a questão da postura em palco, da questão das técnicas, mas ela não se preocupa com uma coisa, da sua questão bucal. Sim. E isso, eu acredito que isso é importante deixar claro para quem está em casa, que eu tive um caso especial que a pessoa tinha problema, sabia técnica, sabia fazer um pitch de venda, estava ali dedicada a todos os ensinos, mas quando ela descobriu que ela tinha um problema na fala, bem leve, mas que era uma questão, acho que, eu não sei, desculpe aqui a minha ignorância no assunto. Posicionamento de língua, posicionamento Isso. dentário. A língua não era uma língua presa, mas era uma questão da arcada dentária, alguma coisa que mexia com toda a questão voltado. Então, assim, eu falei tudo isso para fazer uma simples pergunta. Hoje, caminhar para um lado de técnicas, conhecer, é fundamental, mas a pessoa também tem que olhar um pouco para a questão da saúde bucal, porque isso não só esteticamente, eu vou vender um produto para você, um serviço, dar uma palestra. As pessoas te olham de cima e embaixo, né? Multifatorial. Olha, interessante. Tá? Multifatorial. E a doutora Kaline, que faz essa parte de ortodontia também, muitas vezes a gente precisa encaminhar um paciente que está tratando ortopedia para uma terapeuta da fala, porque está com uma postura lingual diferente, isso vai interferir no tratamento, já interfere na saúde dela. Crianças que têm uma postura de língua errada, tá? Interfere no crescimento crâniofacial da criança, né? Isso tudo o profissional tem que identificar, informar os pais. No meu caso mesmo, quando o paciente é adulto, eu informo, né, dessa questão de precisar de uma terapia da fala, e no caso até quando eu vejo que o paciente não tem um comportamento legal em cadeira, que é um distúrbio de ansiedade, alguma coisa que está ligado com uma parte fóbica e tal, indicar um profissional de psicologia, porque o paciente, né, o utente, é uma pessoa, sim. É o conjunto, não é só um dente e uma boca. E agora eu vou partindo agora para o nosso final aí do nosso podcast. Vou fazer uma pergunta à doutora Kaline. Como é ser a doutora, qual é o nome que se fala? A responsável clínica, a diretora clínica. Sim. Lembrei agora, viu? Aqui não tem corte não, tá? Aqui vai direto. Vamos lá. A diretora clínica, como que é ser diretora clínica lá sendo redundante, né, da Clínica Rio Oeste? Como é que é esse desafio, gerir aquelas pessoas, aqueles profissionais? Às vezes eu chegava lá, ela olhava para mim assim com um olhar assim assustado, porque um entrou, o outro saiu, e eu estou precisando desse profissional. Fala um pouquinho desse desafio e aquelas pessoas que quiserem, aqueles profissionais que estão nos assistindo, quiserem conhecer a clínica, saber se existe alguma possibilidade de fazer parte do corpo clínico, né? Como é que é isso? Fala um pouquinho e deixa essa mensagem para o pessoal, e depois eu vou para a doutora Paula fazer uma pergunta específica aqui para ela. Nesse caso, a diretora clínica é verdadeiramente uma mãezona, né? Uma outra casa, e eu tenho que dar conta de tudo. Mas, assim, eu gosto muito de conhecer os meus pacientes, saber quem são e o que eles estão sendo tratados. Sendo diretora clínica, eu tenho responsabilidade sobre o que está sendo executado. Eu tenho plena confiança no que a doutora Paula vai decidir, mas o próprio tratamento, até como uma pessoa neutra, o meu paciente ele precisa saber que existe ali uma voz neutra que ele pode conversar. Olha, eu não gostei, ou adorei neurologia, seja lá o que for. Mas a lide com os meus dentistas em si, essa é difícil. Eu tenho uma adolescente, eu tenho uma adulta, eu tenho uma velha, tenho um brigão, um ciumento, e a gente vai, porque a lide humana é mais difícil. Mas a porta sempre está aberta, e acho que a gente precisa ter essa conexão, porque
Tenho 3 consultórios e isso facilita mais, né, essa jogada de dias. A clínica tem uma equipe, sim, consolidada, mas eu não digo que são sempre comigo, né? Sempre pode surgir uma melhor oportunidade ou até adversidades na vida. Eu já tive afastamentos por conta de saúde e isso não é muito interessante. E é por aí. Então, o corpo clínico ele acaba sendo interativo, sim. O que não impede de eu já ter como eu comentei, eu tenho 2 odontopediatras. Uma coisa não impede de ter uma terceira, uma segunda. E, normalmente, eles se comunicam entre si, né? Eles têm ali um perfil de se comunicar. E é sempre esse meu primeiro pedido, que eles interajam entre si para estar falando, pelo menos, sobre um tema de uma forma mais igualitária. E assim fica. Mas lidar com as pessoas é mais difícil. A última pergunta, depois de fazer as considerações finais. A gente ainda tem alguns minutinhos aí no nosso podcast. Outro dia eu estava na clínica e tocou no assunto sobre a questão do cancro bucal, vamos dizer assim. Fala um pouquinho, de uma forma bem assim, objetiva, não querendo lhe apressar, viu? Sim. É para mais uma questão nossa de organização aqui no podcast, porque as pessoas que nos assistem, a gente já chegou à conclusão que até uma hora elas ficam ligadas, depois de uma hora elas apagam. O assunto pode ser o mais interessante possível, mas, brincadeiras à parte, me fala um pouquinho sobre o cancro bucal. Eu lembro desse assunto que a gente conversou um pouquinho, mas eu fiquei bem curioso e pode ser curiosidade de você aí de casa também. Houve, sim, um aumento. Sim. Acho que pós-pandemia, eu acho que o cancro, em geral, aumentou. E eu acho que tem a ver com várias coisas, estado de espírito das pessoas, a vida que começou a ser mais corrida por causa dos prejuízos econômicos, então as pessoas deixaram de lado algumas coisas que são cruciais para a saúde, que é evitar alimentos processados, álcool, o índice de pessoas fumadoras aumentou ou até começaram a fumar mais, não é? Por causa um pouco desse desamparo psicológico. Isso tudo, óbvio, que influencia na saúde e no cancro principalmente, porque álcool e tabagismo é fator de risco para cancro, seja ele qual for. O de bucal, muito. A prevenção, ok, mas a questão de marcar uma consulta, quais são os sintomas para poder... Então, existem vários sintomas, né? E eu falo de cancro bucal, que tem a ver não só com cancro dentro da boca, mas de lábios, tá? Isso também é cancro bucal, né? Então, o ideal é que se você faz consultas periódicas com o dentista, ele vai olhar não só os seus dentes, mas vai olhar a sua mucosa, contorno de lábios. Canso de prescrever para pacientes também, né, que às vezes têm herpes, tal, eles não protegem com bloqueador bucal, nem nada. Mas isso, a gente está ali, então conseguimos avaliar melhor, mesmo que a pessoa não costume fazer esse autoestudo, autocuidado em casa, mas a gente está ali de frente para o paciente, a gente consegue olhar a mucosa dele e tal, e a saúde geral, e até orientar o paciente ao que deve fazer, o que não deve fazer. Também tem muita gente que faz os piercings na língua, né? Isso. Então, vamos lá. Eu agradeço. Últimas palavras, considerações? Eu acho que você falou do lado paciente atendendo as dentistas, mas para mim é uma honra, porque não é só estar aqui com você conversando, mas é uma confirmação de que sim... E estão sendo confirmadas aí como boas. Exatamente. Os profissionais. Amigos e... Isso aí. Então, considerações, Paulo? É uma satisfação enorme estar aqui. Tá ótimo, é uma satisfação inclusive, minha. Com a visibilidade que você tem aqui em Braga, que é a minha nova casa agora. Entendeu? Eu vou mais feliz ainda. Olha, eu agradeço, então, a presença aqui da doutora Kaline Azevedo, juntamente com a doutora Paula Sauer. Clínica Rio Oeste, é só verificar o endereço aqui embaixo, os dados, e visitem a Clínica Rio Oeste e também, só para deixar aqui, não vou nem fazer uma pergunta, lá também faz análises clínicas, né? Deixar isso bem registrado. E também temos fisioterapia. Fisioterapia também. Entra no site clinicarioeste.pt e temos ali as informações também nas redes sociais, que por sinal as redes sociais estão maravilhosas. Né? Por que será, né? Então é isso, né? Minha filha que tem a satisfação juntamente comigo de administrar esse canal maravilhoso da rede social e o site. Obrigado você que nos assiste, até a próxima, Prime Connect. Você que é interessado em marcar o seu podcast, trocar uma ideia,
fique à vontade aqui e estarei aqui sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima.